Fala galera, olha eu aqui de novo. Vamos continuar nossa aula? Na aula passada a gente falou sobre o que foi o Renascimento, nós falamos também como ele surgiu e agora a gente vai falar sobre as suas características. Beleza? Então pega o caderno e bora! Seguinte, a característica mais forte do Renascimento vai ser o surgimento do humanismo. Como o próprio nome diz, o ser humano ele vai começar a ser o centro do pensamento das pessoas, vai ser o centro do conhecimento produzido, da arte produzida, vai começar a se voltar muito mais para o ser humano do que para o ser divino, como era na Idade Média. Lembra lá atrás que a gente falou que a Idade Média ela vai ser uma grande instituição durante esse período na Europa e também vai acabar influenciando na mentalidade das pessoas. Nós vimos que até na questão do tempo, a igreja, a religião tinha influência. Então, o Renascimento vai romper com isso. A arte, o pensamento que tinham seus olhos voltados para a questão do divino, do que aconteceria, da preocupação com o que acontecia após a morte e tudo mais, vai começar a se voltar para o ser humano e não mais para o que tá para as divindades, né? Então, um lugar que vai ter muita importância durante esse período vão ser as universidades medievais. Lembrando que as universidades foram criações foi uma criação, né? Desculpa. Foi uma criação da era medieval. As universidades, as primeiras universidades foram criadas nesse período. E, inicialmente, essas universidades elas eram voltadas somente para três profissões, né? Para três cursos, basicamente, que era o direito, a medicina e a teologia. Então, nesses cursos, basicamente, as pessoas tinham matérias mais relacionadas a exatas e vou até pegar aqui para ler para vocês. Ó. Isso mesmo, ó. O conhecimento era mais voltado para a questão da gramática, da lógica, da aritmética, enfim, todo conhecimento que é meio afastado das relações sociais. É o que a gente chama aí de exatas, né? Exatas. Não tem não é voltado para as relações sociais. E aí, o que acontece? Com esse novo pensamento, com novas ideias chegando na Europa, as universidades medievais foram as primeiras a falar de humanismo, né? Trazer os chamados estudos humanos para as universidades. E é a partir delas que vai se difundir essa ideia de que as relações humanas e os estudos humanos eles são necessários para formar as pessoas, né? A gente vai ter a introdução aí da filosofia, da questão como é que fala? Da poesia, da matemática. Pois é, gente, matemática, vocês devem pensar, mas professora, isso aí é uma matéria de exatas, não sei o quê. Gente, não tem disciplina mais de humanas do que matemática. Pode perguntar para qualquer professor de matemática de vocês. E também a questão da história. Então, essas matérias humanas vão começar a ser trazidas para a universidade, porque começa-se a pensar na importância que estudos voltados para o ser humano têm. Ela começa a ter muita importância nessa época. Então, a partir disso, a figura do próprio homem começa a ser pensada de forma diferente. Na visão da igreja, a gente tem uma visão de que o homem é sempre um pecador, que ele nunca vai conseguir se redimir na terra, que o único ser perfeito e sem defeitos é a figura divina, e que o homem ele vai estar sempre fadado a errar, fadado a ter uma vida miserável, porque, enfim, por ser humano. E o que vai acontecer? Na visão greco-romana, é completamente diferente. O homem é visto como uma criação mais perfeita, feita por Deus e tudo mais. E por isso que ele deve viver uma vida plena e feliz, buscando sua felicidade e tudo mais. Claro que não se distanciando dos preceitos religiosos e tudo mais, mas a gente vai ter essa visão mais positiva do homem, né? A visão de que ele pode, sim, se redimir, ele pode levar uma vida plena na Terra, e não necessariamente ele precisa viver pessimista, achando que não tem jeito de acertar, que sempre vai errar.
Então vai ter essa diferença da visão da igreja medieval, né, sobre o homem, e essa visão que eles queriam trazer de origem greco-romana. Então a gente pode falar que o humanismo, esse olhar para o ser humano, vai ter 3 características básicas. O antropocentrismo, que com o próprio nome diz, antropo quer dizer homem. Então, era o homem no centro das coisas. O homem começou a olhar para si próprio como a única pessoa que pode, como é que fala? Decidir o seu destino, né? Ele tem o poder sobre si mesmo e ele deve tentar, como é que você fala? Tomar as decisões baseadas no que ele está vivendo, né? Porque na Idade Média tinha-se muito essa preocupação do que vai acontecer depois, porque o que estava acontecendo já não tinha mais jeito. Não, no antropocentrismo, com o homem olhando para si mesmo, ele vai começar a se preocupar com o momento em que ele está vivendo e não o que vai acontecer depois que ele morrer. Então, isso é uma característica aí do antropocentrismo e a gente vai ter também o racionalismo, razão, o uso da razão. Os romanos, eles vão ter muito, os gregos, os romanos vão ter muito essa perspectiva. Principalmente falando de filosofia. A filosofia ela surge na Grécia Antiga e ela se baseia na razão, na questão de se pensar num conhecimento baseado na dúvida, né? Usar a lógica para pensar nas coisas. O racionalismo, então, vai ser uma característica, até porque fala que o homem ele é um ser tão perfeito que ele é dotado de razão, ele pode pensar. Então, eles vão falar que o ser humano ele tem que usar essa habilidade dada por Deus. Então, o racionalismo vai ser uma característica muito importante e vocês vão ver essa característica também sendo debatida mais para frente quando a gente for estudar o iluminismo. Outra característica é o otimismo. Como eu falei na Idade Média, as pessoas eram muito pessimistas, elas basicamente não tinham esperança de mudar de vida. Lembra que a própria sociedade não tinha mobilidade social? A igreja, então, pregava essa visão muito pessimista das coisas, a questão do homem ser um eterno pecador. E o humanismo, ele prega exatamente o contrário, ele prega um otimismo, ele fala que as pessoas, elas podem sempre melhorar, o homem deve buscar ter uma vida feliz e plena. Enfim, vocês percebem, então, o deslocamento das ideias? Lá na Idade Média tinha toda essa ideia da vida posterior, e já no Renascimento, a vida terrena é o que vira o centro da preocupação das pessoas. As pessoas tentam viver uma vida plena ao invés de se preocupar com o que vai acontecer depois. Dentro do Renascimento, acho que a parte que mais agrada as pessoas são as produções culturais que vão ser feitas a partir desse momento histórico, né? A gente vai ter produções culturais tanto na área das artes, quanto da literatura e também da ciência. Vamos lá? Vou mostrar para vocês. Seguinte, nas artes plásticas a gente vai ter o desenvolvimento de várias obras maravilhosas que são até hoje famosíssimas, como Michelangelo, que foi um grande pintor e escultor. Vocês percebem aí pelos traços a preocupação que eles tinham de seguir a natureza. Para eles, a questão da natureza era muito importante. E a natureza é o quê? Seguir com perfeição a figura humana. Você vê que, apesar deles terem aquele rompimento com as ideias da igreja e tudo mais, não é um rompimento completo, porque as figuras divinas continuam sendo representadas aqui mesmo. A obra que o Michelangelo pintou aqui é a criação de Adão, a gente vê aqui a figura de Deus, a figura de Adão sendo criada, então são temas religiosos, mas são feitos com uma pegada diferente. Aqui a gente tem a escultura de Davi, que é gigantesca, gente. É muito grande essa escultura. E ela é feita com uma perfeição que chega a assustar. Percebam a mão disso aqui, a mão da escultura, gente. Isso é mármore. Olha isso aqui. É perfeito, parece uma mão real. Olha o pé também. Então, essa busca pelo perfeito, da representação da natureza real, é uma das características aí do Renascimento que vai ser exemplificado dentro das artes plásticas também. Aqui a gente tem o Nascimento de Vênus, de Botticelli, também lindíssima essa pintura. E um dos quadros mais famosos aí do Renascimento, a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que também vai ser um grande representante do movimento renascentista. Tanto que ele vai participar da
Gente, eu tô falando muito rápido, né? Da inauguração de uma nova forma de pintar, que é a perspectiva. Ele pinta de uma forma tão milimetricamente calculada que a Mona Lisa, não importa de qual ângulo que você olhe para ela, os olhos parecem que te seguem. E isso é uma técnica de pintura que vai ser inaugurada no Renascimento. Depois testa aí para mim esse negócio da Mona Lisa para ver. Ó, vamos fazer uma comparação para ficar mais claro como que ficou, como que as ideias renascentistas elas caíram sobre a arte também. Aqui a gente tem uma obra medieval, né, uma pintura medieval que fala sobre a morte de Jesus, né? Foi pintada essa cena e percebam a diferença de uma obra para outra. Na obra na obra medieval, você não percebe muitas características humanas. Basicamente, os personagens parecem os mesmos, eles não representam emoções, nem se apresentam nem se aproximam de uma figura real, realista, né? Enquanto na obra renascentista, você percebe algum tipo de emoção em cada personagem retratado, cada um é feito completamente diferente do outro. Eles têm diferenças entre si, mesmo usando cores parecidas e tudo mais. E também a gente percebe uma coisa mais humana, a gente consegue aproximar isso da nossa realidade. Então, essas duas obras elas exemplificam bastante o que foi esse rompimento de um período para o outro. Na literatura, a gente vai ter uma grande mudança mesmo, mas que eu vou explicar no próximo vídeo, ok? Já pode ir lá para a plataforma que vai estar lá para vocês, beleza?